Olá, a notícia está de volta com o senador Aécio Neves. Senador, eu interrompi um pouquinho por causa do intervalo. O senhor estava falando que o Brasil está fora do mapa dos investidores no mundo, das grandes cadeias produtivas. Fala um pouquinho mais disso, por gentileza. Na verdade, Kennedy, ao longo desses últimos anos, nós fizemos apenas 3 acordos bilaterais com países de menor expressão econômica. Aqui ao nosso lado, a Aliança do Pacífico, né, que reúne Chile, Colômbia, Peru e México, fizeram várias dezenas de acordos bilaterais e veem suas economias crescendo muito mais do que a nossa. Nós vamos crescer, Kennedy, esse ano, apenas mais do que a Venezuela aqui na América do Sul. No ano passado, nós crescemos apenas mais do que o Paraguai. No período da presidente Dilma, a média de crescimento do Brasil, vou falar apenas da região, podia ir mais longe, que os dados eram piores para nós. Nós vamos crescer, em média, 1/3 do que crescem os nossos vizinhos. Nós não podemos mais terceirizar essa questão. Por que isso? Porque nós estamos saindo do mapa. Ficamos amarrados no Mercosul, com viés ideológico predominando sobre... Não é importante o Mercosul? Eu acho que sim, mas o Mercosul tem que dar espaço para que os países possam fazer também acordos bilaterais em determinados setores. Essa é uma discussão que nós vamos aprofundar. E a nossa presença na África não foi ampliada na América Latina? Eu acho que sim, mas não pode ser só ela. Essa relação, essa integração Sul-Sul, ela é importante, mas não pode ser a única. O que está acontecendo no mundo? Há aí um grande acordo transatlântico em negociação entre os maiores blocos comerciais do mundo, Estados Unidos e a União Europeia. São concorrentes nossos em vários produtos. Né? E o que vai acontecer? Nós vamos ficar fora desses mercados também. Então, ou nós nos inserimos nessas cadeias produtivas globais, nos setores onde nós somos competitivos, ou o Brasil, que já participou com mais de 2% do conjunto do comércio internacional, hoje participa com 1,3%, vai chegar a menos de 1% no espaço de tempo muito curto. Estamos aqui no último bloco do programa, tem tanta coisa que eu queria falar com o senhor ainda, mas esse caso da espionagem do governo federal e da Petrobras pelos Estados Unidos, né? A oposição fez críticas ao discurso da presidente, ao cancelamento da visita, mas eu pergunto para o senhor, nesse caso, a presidente Dilma Rousseff não tomou todos os passos corretos, ou seja, primeiro ela teve uma conversa moderada, deu tempo para explicação, encontrou o Obama na Rússia, ele não deu a explicação, ela cancelou a visita e fez um discurso na ONU. Olha, nesse ponto, ela não agiu de uma maneira... O senhor agiria diferente? A primeira declaração da oposição, e é preciso que isso seja registrado e reconhecido, foi de apoio ao presidente. É absolutamente inaceitável essa violação. Mas dizendo, ela tem que ir para Washington, vamos lá, essa foi a primeira reação, vamos lá. A primeira reação da presidente da República teve a nossa absoluta solidariedade. Né? A soberania de uma nação é inviolável. E ali nós fomos os primeiros a dizer que ela estava correta. Qual foi o questionamento primeiro que nós fizemos? Apenas 10% do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional contra crimes cibernéticos que possibilitariam alguma proteção ao Brasil, não toda, certamente, mas alguma proteção ao Brasil, 90% não foram gastos de tudo que foi aprovado, foi gasto apenas 10%. Fizemos esse registro. Essa visita de Estado, eu não falo nem se ela deveria ou não ter sido cancelada. Talvez no governo nosso, nós iríamos lá para dizer, frente a frente ao presidente americano, que isso é intolerável e cobrar dele uma posição. E se aparecesse uma reportagem no dia da visita dizendo, olha, estou aqui com um e-mail do presidente Aécio Neves com o auxiliar. É constrangedor, ela correu um risco grande, não? Essa é uma questão que nos uniu, não nos separou. O que eu vi é do discurso da presidente na ONU, um discurso muito mais de marketing do que um discurso efetivo de indignação. A imprensa internacional achou um discurso duro e registrou. Mas o que nós assistimos foi, de um lado, lá uma presidente muito zangada, né, em relação a isso, e aqui no governo, Palácio do Planalto comemorando uma oportunidade que ela teve, né, de sair de uma agenda negativa para entrar nessa outra agenda. Mas eu quero aqui reafirmar, nesse caso específico, a nossa solidariedade absoluta ao governo brasileiro, à presidente da República. Podemos ter uma variação de pensamento em relação à visita, né? Muitos entendimentos bilaterais seriam ali tratados, importantes para o Brasil, mas aí eu respeito a decisão da presidente, não a critico. Acho apenas que o governo deveria ter se preocupado mais e investido pelo menos o que foi aprovado no orçamento da União para minimizar pelo menos esse Se o senhor fosse presidente da República em relação ao eventual ataque militar dos Estados Unidos à Síria, a posição do governo brasileiro é a seguinte, tem que ser feito no âmbito da ONU. O que o Obama argumenta é o seguinte, temos um Conselho de Segurança engessado pelo veto dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foram Rússia, China, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. A ONU não funciona, os Estados Unidos têm que agir. Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu acho prudente a posição do Brasil. Nessa questão específica, acho prudente e absolutamente razoável. Aécio, a gente viu aí, na última semana, o TSE aprovou a criação de 2 novos partidos. O Solidariedade, que está negociando apoio
a sua campanha, e o PROS, que está ali na esfera de apoio ao governo Dilma, né? Houve uma crítica grande, da qual eu compartilho, da facilidade de se criar partidos políticos no Brasil, que acabam fazendo o seguinte, ó, vou leiloar tempo de TV, vou procurar lá o Aécio, ver se ele faz uma aliança comigo, vou procurar a Dilma, ver se ela faz uma aliança comigo, procurar a Marina, aí ganha o senhor eleito presidente da República, a Dilma é eleita, quando chega lá, nem o PT, nem o PSDB tem maioria, vai negociar com os partidos, aí tem lá 20 legendas, cada uma com 10, 20, ou seja, essa pulverização. Isso daí não tinha que acabar, não tem que colocar um limite à criação de novos partidos? Você está certíssimo. E volto lá atrás. Eu fui um dos maiores defensores da cláusula de desempenho. Ainda antes de assumir a presidência da Câmara, eu era deputado que estabelecia para o funcionamento parlamentar um limite de conexão do partido com a sociedade. Ele tinha que ter, naquele tempo, pelo menos 5% do total de votos para a Câmara dos Deputados, divididos em 9 estados, com pelo menos 3% em cada um desses estados. Aí teria funcionamento parlamentar. O Supremo derrubou em 2006. Era uma lei de 95 e o Supremo derrubou em 2006. Agora, novamente, o Supremo errou. Foram 2 erros do Supremo. Eu disse isso a vários ministros, inclusive amigos meus do Supremo. O Supremo, quando entra muito fica muito ativo na questão política, judicial. Naquele famoso ativismo judicial, comete equívocos. E esse foi um grave equívoco. O que ocorreu? O Supremo aceitou que para a migração para partidos novos haveria portabilidade. Você leva a sua proporção do tempo de televisão e do fundo partidário. Eu procurei, naquele tempo, pessoalmente, inúmeros dos ministros que lá estão, muitos deles certamente nos ouvindo, alertando para o que viria a acontecer. Porque cada deputado vira um partido aí, né? É isso aí. Mas, infelizmente, o que aconteceu? A partir dessa decisão, o governo federal se apropriou dela, aproveitou-se dela, estimulou a criação de partidos políticos, pegando parlamentares, esvaziar a oposição. esvaziando a oposição, que migraram... Foi o PSD do Kassab. Que migraram para o governo e depois quis encerrar o jogo. Depois que fala, agora não pode mais. Não pode a Marina criar o partido dela, não pode o Paulinho ou quem quer que seja criar o partido dele. O que nós dissemos, olha... É um equívoco grave, mas a isonomia tem que prevalecer, pelo menos na mesma legislatura. Até a próxima eleição. Porque senão você vai permitir apenas a criação de partidos que desidratam a oposição e apoiam o governo e não permite o inverso. Agora, senador, o senhor critica o PT e o governo, mas quando o senhor negocia com solidariedade, não está agindo da mesma maneira? A Solidariedade foi o único partido que foi criado fora das bênçãos do governo, fora desse governismo de cooptação, que não é nem de coalizão. Que em 2010 queria apoiar o governo e agora está insatisfeito, quer achar outro barco. Mas essa é a política real. Ele criou o partido dele, e eu acho que foi valente em criar esse partido. Mas ele não é muito parecido com o que o senhor critica? Fora das asas do governo. Não, vamos lá. Com todo respeito, o senhor pega e faz uma crítica ao PT. O PT faz aliança assim, faz assado e tal. Aí o senhor está reproduzindo a mesma coisa. Não, Kennedy, você está enganado. Então temos 2 alternativas. Então vamos permitir, já que o governo, contra a minha vontade, contra a minha ação pessoal, na tribuna, estão lá registrados meus discursos, que não poderia haver a portabilidade, o governo apoiou. A alternativa que nós tínhamos é o seguinte, então tá bom, então encerra aqui, vale apenas para o governo, vale apenas quando sai da oposição para o governo. Tem que valer para todo mundo. Ou então tem uma possibilidade nessa legislatura de valer para todo mundo. É claro que já que ficou desse jeito, tem que valer para todo mundo. E para o futuro? Eu já apresentei, já conversamos hoje no Congresso com vários senadores, nós temos que fazer um freio rápido nisso, não se pode mais criar partidos garantindo a portabilidade. Você criar o partido, pode registrar um partido político se preenche lá aqueles requisitos. Vai para a eleição, disputa voto. Isso. E aí ele passa a ter representatividade. Série A, Série B. Nós estamos defendendo, inclusive nós do PSDB, a volta da cláusula de desempenho, Kennedy. Mas aí tem que ser por emenda constitucional. Emenda constitucional, porque foi por lei complementar e por aí isso o Supremo acabou derrubando. Então, tínhamos 2 alternativas. Já que o erro está feito, ele vale para todo mundo ou só vale para o governo? Confesso a você. O PSDB vai apresentar uma proposta de emenda constitucional? Nós estamos construindo uma proposta de emenda constitucional. Já havíamos discutido isso antes até dessa formação de partido, numa reunião da executiva, para retomar a cláusula de barreira. Talvez até com uma exigência um pouco menor do que aquela que a qual eu acabei de me referir aqui. Talvez 2% dos votos em pelo menos 8 estados, para já dar um caráter razoavelmente nacional ao partido, e 3% no total. Inclusive, o líder do Democrata, Ronaldo Caiado, tem uma proposta nessa direção, já conversamos sobre isso. Eu acho que essa farra tem que acabar. Porque, resumindo, é o seguinte, junta-se um grupo de parlamentares hoje, criam um partido, atingem lá o número de assinaturas, aí fazem o quê? O fundo partidário, eles dividem e o tempo de televisão vendem na época da eleição. Terrível para todos nós. Senador, fim do voto secreto para todas as votações. A favor ou contra? Eu tenho uma posição, e a minha experiência de parlamentar, que me obriga a tê-la, de ex-presidente da Câmara, principalmente, porque eu fui governo, né? Eu acho que o voto secreto para vetos, exclusivamente para derrubada de vetos presidenciais, é uma defesa do parlamentar
sobre a opressão do governo. Manteria só esse? A opressão do governo. Só esse. Se tiver uma sabatina de ministro do Supremo, agências seguradoras... Isso eu acho que não. Eu acho que o parlamentar não tem... Só veto? O parlamentar não tem que temer amanhã uma reação de um ministro que ele tenha votado contra, não é? Assim, o parlamentar teme isso, não devia estar lá. Em relação ao veto, e é bom que se explique isso, é onde o governo atua. Então, nós temos hoje o governo da cooptação, que administra sua base através de emendas. No voto aberto, garanto a você, no dia seguinte que o voto for aberto para vetos, é provável até que isso ocorra, o Palácio do Planalto vai comemorar, porque ninguém da base vai ter coragem de derrubar um veto da Presidente da República. Porque... Agora, não tinha que pagar esse preço também, Aécio? Porque eu até entendo o seu argumento, mas a transparência hoje não exige dos políticos, olha, ele pague o preço de enfrentar a Presidência da República. Esse é o discurso mais fácil. E, obviamente, entre ficar como está e o voto aberto, nós vamos votar o voto aberto geral, entre o que está hoje. Só faz a ressalva de que o veto presidencial. Nós vamos encaminhar e votar o voto aberto para tudo. Mas nós temos que fazer essa ressalva. O voto secreto para a derrubada de vetos é uma proteção do parlamentar contra a força do Poder Executivo. Nós conseguimos avançar, dos poucos avanços que nós tivemos, foi de a cada 30 dias nós colocamos os vetos em votação. Se o voto ficar aberto, não precisa nem colocar, porque não vai haver derrubada de vetos. Mas há um anseio hoje da sociedade, que eu reconheço pelo voto aberto em todas as votações, é o que deve prevalecer. Mas eu tenho o dever, repito, pela minha vivência no parlamento, de dizer que o voto aberto para a derrubada de vetos significa garantir todos os vetos da Presidente da República, inclusive vetos importantes que atendem ao trabalhador, que atendem à sociedade como um todo. Aécio, tem uma cena da sua propaganda partidária na TV, que é a van fazendo uma ultrapassagem proibida, que é uma infração grave, segundo o Código de Trânsito. O senhor não estava na van, segundo a sua equipe de marketing. Mas, de toda maneira, isso foi ao ar. Foi um equívoco lamentável da equipe de A gente sabe que Minas Gerais, as estradas brasileiras, muita gente... Não, foi um equívoco que eu lamento, peço até desculpas em nome da produção, óbvio, imperceptível, né? Parece durante 1 ou 2 segundos uma ultrapassagem, lamentável, uma responsabilidade da produtora, que eu lamento, mas não fere a mensagem que nós quisemos dar ao Brasil, de seriedade, de otimismo e de muita confiança em cada brasileiro. Porque as estradas brasileiras são perigosas, né, Aécio? Principalmente as federais. E o exemplo é importante. É verdade. Julgamento do mensalão, Aécio. O senhor falou no comecinho aí da aceitação dos embargos infringentes, o senhor discordou publicamente disso. Agora, quando o presidente Fernando Henrique, o Palácio Planalto, propôs acabar com isso em 98, o senhor estava lá no Congresso Nacional, o próprio PSDB acabou mantendo os infringentes ali. Eu pergunto para o senhor, vale a posição de 98 ou vale agora porque é contra o PT? Não, Kennedy, eu sequer participei dessa discussão em 98 e jamais entrei no mérito da decisão do Supremo, não sou jurista, quem sou eu para discutir com os ministros do Supremo? O único alerta que eu fiz, já que acatou-se os embargos infringentes, é preciso que o Supremo termine logo com essa novela. Eu falo como cidadão, não é como líder da oposição. O Brasil quer ver... Isso vai acabar agora em abril de 2014, não? Depois, né? Era para ter acabado ano passado, era para ter acabado no início do ano. O que eu disse apenas é o seguinte, já que houve os embargos infringentes, que resolvam logo essa questão, inocentem aqueles que devam ser inocentados, condenem-se e que façam-se cumprir a pena daqueles que efetivamente mereçam ser condenados. Essa é a minha posição. Não entro no mérito se devam ou não haver embargos infringentes. Foi a decisão majoritária do Supremo, não é uma garantia importante? O voto do ministro Celso de Mello não foi um voto bem fundamentado? Porque ele não é uma garantia para o Zé Dirceu ou para quem foi condenado no mensalão. É para toda a sociedade, não é? Eu confesso que não é a minha praia eu discutir essa questão, porque eu poderia dizer que existem outras argumentações. Que embargo foi 6-5 o placar, foi apertado. Que o embargo infringente, por exemplo, permite, ou, de um lado, a repetição de uma mesma votação, portanto, a não confiança na primeira decisão, porque é o mesmo cenário, o mesmo quórum, ou então permitiria, o que é grave, a manipulação do colegiado para alterar uma decisão. Mas você acha que houve isso com a indicação do Barroso, que você elogiou, e do Zavascki? Não consigo. Eu estou dizendo que esse foi um argumento de ministros do Supremo. Então, eu não quero entrar nesse mérito. Há os infringentes, se os juristas acham que é o mais adequado, muito bem, mas que não se postergue isso por mais um ano. Eu acho que a população quer ver as penas sendo cumpridas por aqueles que foram condenados e quer ver inocentados definitivamente aqueles que não têm culpa comprovada. Mensalão Mineiro, você acha que tem que entrar em julgamento rápido também? Eu acho que tinha que entrar logo, até porque para que as pessoas compreendam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que é importante que seja votado. Marcos Valério que seja votado. Dois, né? Não, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você terá a oportunidade, talvez ainda não conheça ainda, de ver que uma coisa foi um pagamento, né, uma mensalidade aí para parlamentares votar a favor do governo. Ali houve problema durante uma campanha eleitoral e os que tiverem responsabilidades, seja do PSDB, de que partido for, devem cumprir. Mas ali não teve governo, até porque não se ganhou a eleição. Foi um financiamento de campanha
campanha que precisa ser apurado. Não há campanha conexão, do Eduardo Azeredo na época. Não há conexão entre uma coisa e outra. Tenho certeza que você vai compreender isso na hora que Vou conhecer o processo. acompanhar. O Renato Pereira, que cuida do marketing do PSDB, diz que ele acha que não vai ter muito impacto na campanha o mensalão. O senhor concorda com ele? Eu prefiro o Renato como meu assessor de comunicação. Essa é uma questão política que nós temos que avaliar lá à frente. Não gostou muito da declaração dele. Não teve, talvez nas últimas eleições, um grande peso. Isso o tempo que vai dizer. Eu não sei, talvez ele saiba mais do que eu. Aécio, segundo turno aí, o senhor está construindo um discurso muito próximo ao do Eduardo Campos, falando em palanques regionais, elogia a Marina. O senhor acha que um político como o Eduardo Campos, que apoiou o presidente Lula, que é um aliado, o PSB, um aliado tradicional do PT, num eventual segundo turno, se o senhor for enfrentar o presidente da República, o senhor não acha que o caminho natural dele será apoiar a presidente Dilma? Eu não sei, sinceramente, não penso nisso. O que eu acho é que, nesse momento, é legítimo que o Eduardo, se quer disputar, ter um partido consolidado no Brasil, é legítimo que ele apresente as suas propostas. E pode até ser ele, por que não, que dispute lá adiante. Eu não posso... Só vai apoiá-lo? Eu não posso deixar de ter... Né, é muito provável que o PSDB esteja com a candidatura de oposição que se apresentar lá adiante, esperando, obviamente, que possa ser a nossa. O que nós não podemos é fazer como o governo, que quer ganhar em WO, que quer impedir com a sua força, e fizeram muito isso com o Eduardo, com seus aliados, tentaram fazer no Congresso Nacional com a Marina, impedindo a criação do seu partido. Nós não podemos, nós não temos, nós do PSDB, a visão que o PT tem. Nós queremos um jogo democrático, por mais plural que ele seja, com debate de ideias, vamos deixar a população resolver. O PT me parece querer eles próprios resolverem o resultado da eleição, porque temem, Kennedy, e temem muito um segundo turno. Porque quando forem para o segundo turno, a probabilidade de o candidato da oposição, seja Marina, seja Eduardo, seja o candidato do PSDB, seja Neves, ou qualquer outro, terá uma grande chance de vencer as eleições. E o governo sabe disso. Acredita num volta Lula em 2014 ou 2018? Acha que seria bom, ruim para o país? Eu não sou a melhor pessoa para avaliar isso. O único comentário que eu posso fazer é que, se isso ocorrer, será com um atestado de fracasso absoluto desse governo. Até porque a reeleição ela é quase que impositiva, né? Ela é imperativa, ela quase que te obriga à reeleição. A não reeleição é, sim, um atestado de fracasso. Portanto, eu acho que o caminho natural é a Dilma ser candidata. É a atual presidente ser candidata. Rapidinho, candidato lá em Minas Gerais, responder para os ministros do PSDB, será o Pimenta da Veiga? É uma possibilidade. É a mais forte? Mas não tem ninguém mais forte. Existem outras possibilidades tão consistentes quanto o nome do Pimenta. Até porque em Minas, Kennedy, você acompanha bem a história de Minas, o Anastasia é o melhor exemplo disso, o que vem vencendo as eleições é um projeto de governo aprovado pelas pessoas, que nos levou ao primeiro lugar do ranking de educação, a melhor saúde pública da região sudeste, um governo sem escândalos, um governo planejado, né, não apenas para o ano que vem, mas para daqui a 10 ou 15 anos, um governo transparente, ético. É isso que os mineiros aprovam. E o candidato que impõe essa bandeira no nosso campo, acredito, vai mais uma vez vencer as eleições. Senador, chegamos aqui no Pinga Fogo rapidinho que o tempo estourou. Dilma Rousseff. Tá na hora de concluir seu mandato. José Serra. Um quadro extraordinário que estará no nosso campo político. Eduardo Campos. Uma nova possibilidade que oxigena a política brasileira. Marina Silva. Da mesma forma, uma possibilidade da qual os brasileiros não podem se privar. Tem uma superstição? Debaixo de escada eu não passo. Algum medo? De algo com a minha filha, talvez. Uma saudade? Meu pai, sempre. Uma esperança? De ver, sim, um país diferente desse país da propaganda. Eu acho que o Brasil merece, de tanto mais, e nós temos condições de fazer um Brasil de todos. Não esse Brasil do nós e eles, que o PT buscou trazer para a vida brasileira. O Brasil de todos é o slogan do PT, né? Mas na verdade é o Brasil do eles e nós. É o Brasil, quem é contra o Brasil. Eu acho que nós vamos ter um Brasil mais fraterno, um Brasil mais eficiente, um Brasil mais ousado. E o meu papel nisso é voltar a trazer esperança para as pessoas. É isso que eu pretendo fazer um dia, se o destino me permitir, com a bênção de Deus. Senador, agradeço aqui a sua presença na notícia, na minha despedida do programa, é o último programa que eu apresento, encerro com o senhor. Muito obrigado por ter prestigiado. Isso é uma honra para mim, vai estar emoldurando aí o meu currículo, ter o privilégio de participar desse programa que fez história com você, que você sabe que é uma referência para o jornalismo sério brasileiro, mas tenho certeza que você, onde estiver, vai continuar fazendo jornalismo com essa seriedade, com essa competência, me cutucando sempre a todos que vêm aqui, mas esse é o seu papel, eu recebo isso de forma mais democrática possível. Parabéns e sucesso nos seus próximos passos. Obrigado pelas suas palavras, sabe que tenho respeito pelo senhor. A cutucada faz parte da profissão, mas muito obrigado. Você sempre atendeu a gente bem aqui no A Notícia. A vida segue, essa é a última notícia que eu apresento. Eu quero agradecer a direção da Rede TV pela oportunidade, pela liberdade editorial
Quero agradecer a todos os entrevistados que compareceram ao programa, deixar um grande abraço aí para o Departamento de Jornalismo da Rede TV, que tem pessoas muito dedicadas, competentes, né? Deixar um abraço também para todas as pessoas que trabalharam comigo diretamente, os câmeras, os produtores, todo mundo aí da TV. E a você, telespectador, então, um abraço especial aí. Muito obrigado por ter acompanhado o programa nesses anos. A vida segue. Eu agradeço a sua audiência. Boa noite. E como diz e ensinou o Gilberto Gil, aquele abraço.